marido. Amém? São 37 anos de casado, mais 2 de namoro e noivado, quase 40 anos. Mais um tempo que a gente não relacionava, mas a gente se conhecia dentro da igreja, que eu ficava admirando ela, né? Então tem mais de 40 anos que eu conheço e convivo com a Bispa Carmen. E ela é uma bênção na minha vida. Boa noite, igreja. Shalom, paz. Que bom que você veio. Dá um sorriso para o irmão do seu lado, fala assim: que bom que você veio. Muito bom a sua presença aqui, todos são bem-vindos. Os convidados que já foram apresentados são bem-vindos. Eu quero lembrar também que terça-feira iniciaremos a nossa semana de santificação. Venha orar conosco, querido. Todo início de mês nós temos a semana de santificação. A primeira semana de cada mês nós separamos, consagramos nossa vida. A gente vem orar aqui na igreja juntos, né? Dá uma passadinha aqui, 18h30 às 19h30. Então, de terça a sexta. Não teremos amanhã, porque amanhã tem o congresso. Mas normalmente na semana de santificação é de segunda a sexta. Mas como amanhã tem o congresso das irmãs, então terça, quarta, quinta e sexta, vem orar conosco aqui. Fala para o irmão do seu lado, vem orar conosco. Fala, você vai, irmão? Você vai vir? Todos são convidados, todos. E domingo que vem o bispo Rodovalho disse ali que nós teremos o que, irmãos? Santa Ceia. Santa Ceia nos 2 cultos. No culto da manhã tem a ministração da Santa Ceia, a palavra do bispo Rodovalho, e tem em seguida quebra de maldições. O momento de quebra de maldições é muito importante. Se você tem carregado situações na tua vida, situações que não são legais, situações de problemas de conflito de família, problemas de enfermidades frequentes, problemas financeiros frequentes, vem quebrar a maldição aqui, querido. Vem orar conosco, vem colocar a sua vida e seu clamor diante de Deus, e Deus vai ouvir a sua oração. Posso ouvir amém seu? Muito bom. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você agora para o momento da palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, muito atual para o momento que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre nos prepararmos para a volta de Jesus e para o final dos tempos. Meus irmãos, mais do que nunca, nós estamos vivendo os finais dos tempos. Nós tivemos aí no final de semana, como o bispo Rodovalho disse, obrigado, querido. Nós tivemos um evento muito importante, que foi o evento chamado Ciência e Fé. Foram várias palestras com temas maravilhosos. E uma delas, o bispo Hugo de Jesus, de São Paulo, falou sobre a ciência e as profecias da Bíblia. E todas as profecias da Bíblia estão se cumprindo. E as profecias dos finais dos tempos, elas estão se cumprindo cabalmente. Em Mateus 24, Jesus falou que no final dos tempos apareceriam o espírito do engano, para enganar as pessoas, enganar inclusive os escolhidos. Que o amor de muitos se esfriaria por causa do aumento da iniquidade. E Jesus disse que haveria um aumento de terremotos, haveria fomes e pestes. Nós tivemos a pandemia. Ele trouxe um dado muito interessante. No século XIX, houveram cerca de quase 1000 terremotos importantes no mundo. Importantes é o quê? Da escala Richter, que marca os terremotos de 7 para cima. E mais de 900 e tantos, quase 1000, no século XIX. No século XX, houveram mais de 2000 terremotos no mundo. Às vezes a gente não percebe isso, não tem notícia de tudo isso que está acontecendo no mundo. Alguns terremotos maiores, alguns terremotos menores, guerras, a gente sabe, está tendo uma guerra em curso aí, que já tem mais de ano, entre a Rússia e a Ucrânia. E também houve um terremoto agora, recentemente, na Turquia, que morreu muitas pessoas. Então, mais do que nunca, os céus estão emitindo alertas e sinais para o mundo todo, para as pessoas, para a população do mundo todo, dizendo
que está caminhando para o fim. Todos os sinais que Jesus disse que antecederiam a volta dele estão acontecendo. E nós, povo de Deus, igreja do Senhor, nós precisamos nos preparar para esse tempo do fim, para a volta de Jesus, para estarmos aptos a estarmos com Jesus quando Ele voltar, e estarmos com Ele e com Deus por toda a eternidade. Então eu quero te convidar para abrir sua Bíblia comigo. Vamos começar no livro do profeta Amós, no capítulo 4 de Amós. Eu coloquei um tema para essa palavra, o seguinte: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Amós capítulo 4. Amós é um dos profetas menores. Eu vou ler o versículo 12. Amós 4, 12. Diz assim: portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A primeira metade do versículo é um assunto que vem sendo conduzido por Deus desde o início desse capítulo 4. Quando ele termina aqui nesse versículo 12, na primeira metade, dizendo assim: portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, né? Nessa versão que está aí colocada para vocês, ele está dizendo: por isso ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isso com você, prepara-te para encontrar-se com o seu Deus. Sabia que quando Deus permite situações difíceis, que traz angústia na nossa vida, crises, problemas, Ele está chamando a nossa atenção, Ele está dizendo para nós: ei, olha para mim, você precisa de mim. Essa situação você não vai conseguir resolver sozinho. Deus permite problemas na nossa vida, queridos, para nos atrair, porque Ele nos ama. Ele nos ama, e Ele nos ama com amor eterno. E aqui, se você estudar os versículos anteriores desse capítulo 4 do profeta Amós, eu vou deixar isso para você fazer na sua casa. Você vai ver que a nação de Israel, ela estava negligente com o culto a Deus, em viver os princípios de Deus, em viver uma vida para a glória de Deus. E hoje, na nossa geração, no nosso tempo, nós temos tantas coisas para chamar a nossa atenção, que muitas vezes essas coisas estão roubando o tempo que nós deveríamos dar para Deus. E às vezes, então, Deus tem que permitir problemas na nossa vida para nos atrair, porque Ele nos ama e Ele nos quer perto dEle. Mas às vezes a gente está envolvido com tantas coisas desta vida, e a gente não percebe que nós estamos afastados de Deus, que nós estamos longe de Deus. Sabe, Jesus disse que no tempo do dilúvio, nos dias de Noé, os homens estavam casando e se dando em casamento, até que veio o dilúvio. O que isso sinaliza para nós? Por que Jesus disse isso no Evangelho? Porque Jesus estava dizendo: olha, cada um estava cuidando da sua vida. Uns estavam casando, outros estavam trabalhando no seu negócio, outros estavam viajando de férias, outros estavam fazendo isso, outros estavam fazendo aquilo. Mas eles se esqueceram de mim, eles se esqueceram de olhar para a minha palavra, eles se esqueceram de me consultar, de buscar a minha vontade, eles se esqueceram de me servir, até que veio o dilúvio e destruiu toda aquela geração. Queridos, nós não podemos ser pessoas descuidadas. Nós precisamos ver todos os alertas que o céu está nos enviando a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Nós não temos a vida toda para servir ao nosso Deus, para conhecer ao nosso Deus. Por isso nós temos que aproveitar bem esse tempo e dar o nosso melhor para Deus.
Então eu quero dizer para você, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se preparar para a volta do Senhor Jesus. Jesus veio uma vez, a primeira vez. Jesus veio como um cordeirinho, ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele veio para ser o nosso sacrifício, para nos dar redenção e salvação. Mas o Evangelho nos diz, e a palavra nos diz em outras passagens também, além do Evangelho, que Jesus voltará em glória, como um rei, em majestade, e ele vai vir de uma forma diferente dessa vez, com miríades e miríades de anjos, e a Bíblia diz que todo olho o verá, e naquele dia da volta de Jesus, aqueles que não estiverem preparados, essas pessoas, elas vão sofrer muito, elas vão se lamentar, porque tiveram a vida inteira para encontrar com Jesus, para se preparar para Deus, mas não aproveitaram as oportunidades que tiveram. Então essa mensagem é uma mensagem muito urgente para todos os homens, para todos nós, e devemos saber que todos um dia deverão encontrar-se com Deus, ou em juízo, ou em graça, ou para juízo, como os homens lá do dilúvio. Só Noé estava preparado para aquilo que iria acontecer. Naquele caso era o dilúvio, e todo o resto dos homens pereceram, afogados, morreram afogados pelo dilúvio. Noé e os seus filhos e as suas noras, e um animal, macho e fêmea de cada espécie, se salvaram porque entraram naquela arca, na arca da salvação de Deus. E você sabe qual é a arca de Deus hoje, na nossa geração, no nosso tempo? A arca de Deus hoje se chama igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é quem prega na terra o evangelho da salvação, o evangelho do poder de Deus. Então, querido, seja bem-vindo à igreja, à casa do Senhor. Amém? Agora eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. 2 Coríntios 5:10, a palavra diz assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto Paulo está falando aqui à igreja, aos coríntios, e está falando para nós que todos um dia comparecerão perante o tribunal do Senhor Jesus, tribunal de Cristo. Para quê? Para recebermos de acordo com as obras que tivermos praticado neste mundo, nesta vida. Porque esta vida que você tem, que eu tenho, é um presente de Deus, querido. Deus é quem nos deu a vida, e Deus é quem sustenta a vida. Porque a coisa mais importante que você precisa para viver neste mundo é o ar para você respirar. É mais importante do que qualquer outra coisa. E Deus nos dá ele de graça. Deus é o mantenedor da vida. Ele nos criou para a glória dele. Ele deixou uma palavra escrita para nos guiar, nos direcionar e dizer o quanto ele nos ama. E dizer que quando nós erramos, nós podemos nos arrepender e pedir perdão para ele. E dizer que ele foi capaz de enviar o Filho dele, está escrito na palavra, para nos salvar dos nossos pecados e para nos dar vida eterna, porque Deus nos criou e ele quer ter as nossas vidas com ele por toda a eternidade. Mas a Bíblia traz um monte de alerta dizendo que houve um ser que se levantou contra Deus, foi jogado para a terra, e por causa que ele odeia a Deus, ele odeia a criação de Deus. E esse ser se chama Satanás, o diabo. E ele está na terra hoje. E ele está para destruir a obra de Deus, para destruir a criação de Deus, para enganar aqueles que foram criados para serem a imagem e a semelhança de Deus, que são a raça humana, que somos nós. Então, queridos, se nós não nos preocuparmos em conhecer a verdade, se nós não nos preocuparmos em cultuarmos a Deus de todo o nosso coração, nós corremos o risco de que a vida passe, e quando Jesus voltar, nós não estejamos preparados para a volta dele. Em Mateus capítulo 25, tem uma parábola chamada a parábola das 10 virgens. Quantos já viram a parábola das 10 virgens?
Aquilo ali é uma parábola para a igreja, porque a palavra ali diz que eram 10 virgens, eram pessoas que amavam a Deus, eram pessoas da igreja, mas a Bíblia diz que 5 estavam preparadas para as bodas com o noivo, e 5 não se prepararam, e elas foram chamadas de nécias. Por quê? Porque elas não aproveitaram a oportunidade e não se prepararam para o dia das bodas com o noivo. E quando o noivo chegou à meia-noite, elas foram pedir para aquelas outras 5 que tinham azeite nas suas lâmpadas, se prepararam para receber o noivo, e aquelas 5 disseram: não, nós não podemos dar para você, porque senão vai faltar para nós também. Isso é algo pessoal, ninguém vai poder fazer por nós o que só nós podemos e devemos fazer. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Muitos dizem: morreu, está morto, ou com a morte tudo acabou, ou até mesmo Deus é amor, e Deus não irá condenar os homens à eterna perdição. Mas não é verdade, queridos. Deus é amor, é verdade. Ele enviou Jesus, Ele nos ama com amor eterno, Ele nos dá a oportunidade, Ele tem longânimo, a gente erra, a gente peca, Deus tem paciência com a gente, mas a paciência de Deus tem limites, a longanimidade de Deus um dia vai acabar, e nós precisamos aproveitar então o tempo da longanimidade do Senhor Deus. A Bíblia nos ensina, neste texto de 2 Coríntios que a gente leu, que todos os homens serão responsabilizados por Deus pelos seus atos nesta vida. Deus não vai passar a mão na cabeça dos filhos que não o honraram, que não o valorizaram. Deus não vai passar a mão. Então, o momento do encontro com Deus pode ser a qualquer momento. Quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus, convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida? O dia que você entregou sua vida para Jesus foi o momento do seu primeiro encontro com Deus. Quantos aqui fizeram revisão de vidas, um encontro com Deus? Glória a Deus. Queridos, mas nós temos que manter o nosso relacionamento com Deus até o fim. O meu encontro com Deus foi em 1982, muitos de vocês aqui não eram nascidos. Há 41 anos atrás eu conheci Jesus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu comecei a andar com Jesus ali, e tenho andado esses anos todos com Jesus, e sou muito grato a Deus, muito grato ao Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Então esse encontro com Deus, ele muda a nossa história, e nesse tempo todo que eu ando com Deus, eu já vi muita gente convertendo e desviando do caminho do Senhor. Eu já vi muita gente dentro da igreja que estava aqui ouvindo as palavras, recebendo as palavras de Deus, mas que se deixaram seduzir pelo mundo, se deixaram ser seduzidos pelo engano, se deixaram ser seduzidos pelo pecado, voltaram para o mundo. Pessoas que estavam na igreja, mas deixaram que o pecado dominasse elas novamente. Elas tinham sido perdoadas, elas tinham sido salvas, elas fizeram uma aliança com Deus, mas elas não permaneceram na aliança com Deus, elas não guardaram o coração delas em Deus. E queridos, eu quero dizer para você, guarda o seu coração em Deus, guarda o seu coração em Deus. Então, Jesus pode voltar hoje à noite, Jesus pode voltar na noite seguinte, Jesus pode voltar em meio a uma aparente e máxima segurança. Você está sentindo seguro, está tudo bem, eu tenho dinheiro, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu estou empregado, está tudo bem, e Jesus volta, e de repente você não está preparado para a volta de Jesus, você está vivendo uma falsa segurança. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Quem você deve encontrar? Quem é Deus? Deus, Ele é misericordioso, Ele é um Deus misericordioso, Ele não é inimigo do ser humano. Jesus disse que Deus enviou o seu Filho unigênito, que é Ele, Jesus, para que todo que nele crê não pereça,
Então Deus não quer que nenhum ser humano no planeta pereça, mas Deus deu a todos os seres humanos o livre-arbítrio para que todos escolham aonde querem passar a eternidade. Não se preocupe só com essa vida, querido. Essa vida passa muito rápido, ela é muito passageira. Preocupe-se com a eternidade. Esse tempo que nós vivemos aqui na terra, na carne, neste corpo, é um tempo muito curto. Se você viver 100 anos, que é muito, para viver na terra. Essa semana nós estávamos falando com uma irmã, e ela estava dizendo que na próxima semana agora, vai comemorar o aniversário da avó dela, de 95 anos de idade. Olha que benção, não é? 95 anos de idade. E é uma senhora ativa, uma senhora que está bem, de saúde. Mas o que é 95, 100 anos de idade frente à eternidade? Porque a eternidade, querido, é um tempo que não acaba. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o universo, o Criador de todas as coisas, Ele é um Deus misericordioso, Ele não é seu inimigo. Quando você encontra com Deus, você encontra um Deus que entregou o Filho dele por você. Jesus se entregou por amor a nós, por amor a você, querido, por amor a você. Ele se sacrificou pela sua salvação. Um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, um Deus que não tem prazer na morte do pecador, antes Ele quer que os pecadores se arrependam. Quem já leu a história do profeta Jonas? Ele foi enviado por Deus para pregar numa cidade de pecadores, chamada Nínive, mas ele não quis ir, e ele foi para um outro lugar, ele pegou um navio para Tarsis, foi para outro rumo, mas Deus trouxe uma tempestade no mar, e aí, no final das contas, Jonas foi lançado para o mar, um peixe engoliu Jonas e jogou ele aonde? Lá na praia da cidade de Nínive. E lá ele pregou a palavra de Deus para o povo daquela cidade, mas ele pregou sem querer pregar, ele pregou com raiva, ele pregou emburrado. E diz que o povo daquela cidade, todo mundo se converteu, o rei da cidade mandou apregoar um jejum, mas ele não queria pregar a palavra de Deus. E Deus se preocupou em mandar alguém para falar para o povo daquela cidade. Hoje a igreja tem essa incumbência de falar para as pessoas, de anunciar o evangelho da salvação, de anunciar o evangelho do poder de Deus. Essa semana eu estava na célula, lá na casa da Renata, a célula da Renata, na casa da Vanessa e do Rivaí. E eu pude falar lá um pouquinho, eu falei daquilo que Paulo disse lá em Romanos capítulo 1:16. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus e ele precisa ser pregado, querido. E é isso que nós estamos fazendo. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que a igreja pregue o evangelho para que as pessoas que hoje ainda estão longe de Deus, eles tenham a oportunidade de se arrepender e vir para a presença de Deus. E eu quero dizer, você pode encontrar com Deus a qualquer momento, aqui no culto hoje. Você pode encontrar com Deus na sua casa. Você pode e deve ter um momento de oração, um momento de, a gente chama de devocional na sua casa, de leitura da Bíblia, de oração, um tempo pessoal com Deus. Venha para a oração aqui na semana de santificação, meu irmão, vem orar, vem preparar seu coração. Toda a oportunidade que você tiver de estar na igreja, de buscar a Deus junto com os irmãos, faça isso, se esforce para isso. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus disse, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar para que o reino de Deus esteja em nós e nas nossas casas. Então, se você está aqui hoje e não entregou a sua vida para Jesus ainda, você pode fazer isso hoje, entregar a sua vida para Jesus e convidar Ele para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Aí você pergunta, como que eu posso fazer isso? Se arrependendo dos seus pecados. Se arrependendo dos seus pecados, confessando as suas culpas para Deus, entregando sua vida para Ele, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por meio da fé no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus tinha um propósito, querido. Jesus se deu como sacrifício em favor de todos os pecadores.
Ele morreu naquela cruz no Gólgota por mim e por você. E fazendo isso, você vai experimentar o que a Bíblia chama de novo nascimento. E se você já fez isso, e todos nós, os que já fizemos, os que vão fazer ainda, nós precisamos manter a nossa vida na presença de Deus. Manter a nossa vida no altar de Deus. Vá comigo para 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, verso 7. 1 Pedro 4 e o verso 7. Olha essa escritura. Olha o que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Criteriosos, fala de quê, gente? De você olhar os detalhes, de você olhar o todo, mas olhar também os detalhes. De tudo que está acontecendo, daquilo que a palavra de Deus diz. Criteriosos e alertas, esteja antenado e dedique-se o que? A oração. Fala comigo, oração. Verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Próximo, verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Ou seja, não sejam murmuradores, não reclamem uns dos outros, não reclamem da vida, não reclamem das coisas. Verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Glória a Deus. Então exerça o dom que você recebeu, o chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Ô meu irmão, descubra esse chamado e exerça esse chamado. Seja um voluntário na obra de Deus. Trabalhe pelo reino de Deus. Se disponha a servir para Deus, servir ao próximo. Próximo, verso 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força, com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Diga amém, querido. Diga glória a Deus. Então a igreja ela precisa ter a expectativa da volta de Cristo e do fim do mundo. É isso que ele está falando aí no versículo 7. O fim de todas as coisas está o quê? Coloca aí para nós de novo. Está próximo. Está próximo. Olha a Bíblia dizendo aí mais uma vez: o fim de todas as coisas está próximo. Então, queridos, precisamos saber que este mundo vai acabar. A volta de Cristo vai marcar um novo tempo na história da humanidade. E vai acontecer algumas coisas ainda antes da volta de Cristo. A volta de Cristo terá efeitos sobre a criação. A Bíblia fala em Romanos 8, de 19 a 23, que toda a criação geme hoje, está sofrendo. A natureza está sofrendo. E ela aguarda com expectativa a redenção dos filhos de Deus. A nossa redenção completa, ela se dará na volta de Jesus. Ela se dará quando nós formos para a eternidade com o Senhor. Então a volta de Jesus, ela vai mudar tudo que existe hoje, tudo vai mudar. Ela terá efeito sobre as nações. Em Isaías capítulo 11, verso 9 e 10, diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E diz também que as nações virão ao Senhor Jesus, que será posto por estandarte dos povos. O que é um estandarte? É uma bandeira, é um lugar alto. Todos os povos olharão para Jesus, né? Então a volta de Cristo, ela vai mudar tudo neste mundo. A volta de Cristo trará a redenção do nosso próprio corpo. Romanos 8, 23. Paulo diz que o nosso corpo, ele vai ser mudado em um corpo glorificado. O nosso corpo vai ser parecido com o corpo de anjo, que ele pode atravessar uma parede mesmo que não tenha porta. O corpo glorificado é um outro tipo de corpo. Isso vai acontecer para aqueles que aceitarem Jesus, que andarem com Jesus, que estiverem preparados e prontos com azeite nas suas vasilhas, quando Jesus voltar.
Prepare, irmão. Fala para o seu irmão do seu lado, prepare, irmão. A volta de Jesus trará o cumprimento das nossas esperanças, nos dará um consolo eterno. Então, irmão, prepara-te para a volta de Cristo. Você está apegado nas coisas deste mundo? Você está apegado nas coisas materiais? Você está preocupado com as coisas materiais? Mas isso não é o que te deve preocupar mais. Você precisa se preocupar mais em ter uma vida espiritual plena, abundante na presença de Deus. Isso é o mais importante. Isso é mais importante em nome de Jesus. Então, querido, a volta de Cristo nos incentiva a termos dentro de nós o maior anseio por santidade, por uma vida de santidade e por uma vida de fidelidade a Deus. Mantermos a nossa aliança de santidade e de fidelidade. A vinda de Cristo, saber que Jesus vai voltar, deve inspirar em nós vigilância e sobriedade. Seja vigilante. Você não sabe que hora que Jesus volta. Esteja preparado, seja sóbrio. O que é sobriedade? Esteja antenado, esteja atento, não seja desatento. É isso que ele está dizendo. A volta de Jesus deve produzir em nós um andar em santidade. Jesus disse: sede santos como santo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. Nós temos que buscar isso todos os dias. Esse tem que ser o alvo do cristão, buscar a perfeição de Deus todos os dias. Davi dizia lá no Salmo 27, versículo 5, que uma coisa ele preferia: estar na casa de Deus para contemplar a beleza e a formosura do Senhor. Davi, ele tinha prazer na presença de Deus. Querido, você tem prazer na presença de Deus? Ou você vem para a igreja arrastado, e na sua casa você encosta a Bíblia lá quando você chega da igreja, e você nem olha mais nela, passa uma semana inteira, ela está lá dentro de uma gaveta, ou em cima de um móvel na sua casa? Ou você levanta mais cedo, você paga o preço para ter uma vida com Deus? Às vezes, para ter uma vida com Deus, querido, você precisa se esforçar mais. Talvez você tenha uma vida agitada de trabalho durante o dia, você então se dá o direito de dar uma desculpa para você: não, eu trabalho muito, então não tem tempo para orar. Meu irmão, levanta mais cedo, levanta uma hora mais cedo para orar, para ler a Bíblia, para ter um tempo com Deus. Quando vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vá comigo agora para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Eu vou ler com você primeiro os versos 1 a 6. Verso 1: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Verso 2: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Verso 3: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram, verso 4, o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Verso 6, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Você percebeu aqui que ela tinha uma boca que proferia blasfêmias? Queridos, eu não sei se você sabe, mas já existe no mundo hoje igrejas do diabo, existe adoradores de Satanás. Você sabia disso? Este final de semana, desde sexta-feira até hoje, está tendo uma convenção dos satanistas nos Estados Unidos, na cidade de Boston. E eu vi uma cena que tem tudo a ver com isso aqui que está escrito em Apocalipse. Uma mulher satanista na frente, que estava ali falando alguma coisa, dando gritos de ordem, pegou uma Bíblia e rasgando a Bíblia, página por página ali, jogando no chão, e as pessoas dando vivas, as pessoas que estavam participando. Do lado dessa mulher, ela estava vestida de preto,
tinha um sacerdote de Satã, vestido com uma roupa diferenciada, vermelha, levantando as mãos, e tipo, adorando o inimigo, adorando ao diabo. O diabo já não está escondendo mais o que ele está fazendo, para afrontar a Deus, mas isso é só o início. Essa besta que emergiu do mar, o mar aqui quer dizer nações, povos. Vai haver um consenso de nações, que vai eleger um cara, que eles vão chamar ele de anticristo, que vai assentar na cadeira que deveria ser do Senhor Jesus, para governar as nações. Hoje você vê a ONU trabalhando nisso, hoje você vê as nações trabalhando nisso, uma parte da ONU pressionando as nações, pressionando os países para criarem leis, as leis que eles querem, leis a favor de aborto, leis a favor enfim, liberação de drogas, tudo aquilo que eles querem impor sobre a sociedade para destruir a sociedade. Então, neste capítulo aqui de Apocalipse 13, a Bíblia está falando de duas bestas, uma que emerge do mar, eu só li sobre uma, mas mais na frente vai falar da outra. E uma besta que surge da terra. Uma delas tem poder político, a outra tem poder de milagres. Tudo para enganar o homem que não conhece a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus. Mas mesmo aqueles que conhecem a Deus e que andaram com Deus, se não se guardarem, se não guardarem os seus corações, correm o risco de serem engolidos, de serem enganados por essas mentiras, por esses enganos. Neste capítulo 13 aí, no versículo 16 até o 18, eu não vou ler, mas você pode ver aí na sua Bíblia, está falando que o número da besta será 666, é o número de homem, e que este número seria colocado como uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, a testa dos homens, para marcá-los para o inimigo, sejam eles ricos ou pobres, pequenos ou grandes, livres ou escravos, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, marcando a sua testa ou a sua mão. Queridos irmãos, e a Bíblia está dizendo no versículo 7 deste capítulo 13, depois você pode ler o capítulo 13 todo lá na sua casa, no 7 e no 8, que foi dado a esta besta, que ela pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Os crentes, os cristãos, os filhos de Deus. Pelejasse contra eles e os vencesse. E diz aqui assim no versículo 8, adorá-lo-ão todos os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Fala assim, misericórdia. Querido, tem um segmento da igreja que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Você viu o que eu li aqui, mais para trás, 1260 dias, que é 3 anos e meio de tribulação, onde alguns crentes vão ser mortos, vão se tornar mártires. Mas isso não é novo na história, isso já aconteceu. Lá nas arenas de Roma, já aconteceu na época do Império Romano, já aconteceu. De crentes serem mortos, e acontece hoje no mundo em vários lugares. Crentes que é imposto sobre eles negar Jesus ou morrer. E muitos deles estão morrendo porque não negam a Jesus. Eu não sei como será esse advento, essa maneira que será colocada para você ter que colocar, seja um chip, seja uma marca, de que jeito será isso, ninguém sabe ainda. Só está profetizado aqui. Mas a hora que isso for acontecer, querido, aquele que aceitar estará negando Jesus. Ah, mas se eu não aceitar, eu não vou comprar, eu não vou poder vender. Pois é, o sistema desse mundo vai mudar. Como nós conhecemos hoje, vai mudar. Nós vamos ficar na mão de Deus, depender totalmente de Deus. E aí, nós vamos confiar em Deus? Ah, bispo, mas a igreja vai ser arrebatada antes.
Meu irmão, eu entendo que nós precisamos nos preparar para estar aqui na tribulação. Se a igreja for arrebatada antes, se não tiver que passar pela tribulação, a gente está no lucro. Mas se nós não nos prepararmos e tiver que passar pela tribulação, aí a gente está no sal. É ou não é? Você entendeu? É melhor você se preparar. Ah, eu preparei, mas Deus me levou antes, eu não precisei de passar. Glória a Deus. Ah, eu não preparei, achei que eu ia ser arrebatado antes e a tribulação veio. E agora? E agora? O que você vai fazer? Sabe, a Bíblia dá margem para interpretações dúbias. Alguns teólogos acham que a igreja vai ser arrebatada antes. Outros acham, não, nós vamos ficar aqui e Deus vai levar a gente para o deserto e Deus vai nos proteger. Eu acredito nessa segunda hipótese. Então, queridos, como que eu me preparo para isso? Mantendo a minha vida na presença de Deus, mantendo a minha aliança com Deus, mantendo a minha vida no altar, mantendo a minha fidelidade, mantendo minha fidelidade nos dízimos, nas ofertas, sendo fiel, vindo aos cultos, participar dos cultos. Querido, a gente tem que estar na igreja. Dia de culto eu tenho que estar na igreja, você precisa estar na igreja. Por quê? Porque, sabe, querido, você não sabe que dia que Deus vai trazer uma palavra especial, específica para você. Talvez o dia que você não veio é o dia que Deus tinha uma palavra específica para você. Eu tenho que vir no culto, eu tenho que vir adorar o meu Deus. É meu prazer estar na igreja, é o meu prazer sair da minha casa, é o meu prazer vir para a casa de Deus, encontrar com o Senhor, mas também encontrar com os meus irmãos. Digam glória a Deus. Apocalipse 13:10, olha só o que diz: se alguém leva em cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que ele está dizendo aí numa linguagem meio figurada, né? É que se algum que é crente tiver que ir para um cativeiro, vai ser. Se tiver que morrer a espada, vai ser. Mas precisa ter força para manter a fé em Deus. Eu morro, mas eu não nego o meu Deus. Ah, se você não negar o seu Deus, você vai morrer. Pode me matar, mas eu não vou negar o meu Deus. Eu vou manter a minha fidelidade. Tem que se preparar para isso. Então, amados, precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Fala assim, eu preciso. Fala forte, eu preciso me preparar para a volta do meu Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja precisa se preparar para a volta de Cristo e para os acontecimentos do fim dos tempos. Prepare-se, irmão, para a volta de Jesus. O último texto que eu quero te dar para a gente terminar, quero já chamar a nossa equipe de louvor aqui no altar. Efésios capítulo 5, verso 14 a 16. Efésios 5, 14 a 16, nós vamos terminar com esse texto. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Não fique desatento, é isso que ele está dizendo, não fique dormindo, levanta-te, desperta espiritual, deixa o Espírito Santo chacoalhar você, querido. Verso 15, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. Uma pessoa insensata é uma pessoa que não está nem aí para nada, não é? Mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo, desperta, querido, não deixa o sono da letargia, não deixa o sono da frieza espiritual, não deixa o sono da preguiça espiritual pegar você. Não, em nome de Jesus, desperta, levanta, busque a Deus com intensidade. Se prepare. Andar como sábios, ele falou ali, que nós não devemos andar como insensatos, mas como sábios. É edificar a sua vida sobre a rocha que é Jesus,
é manter a sua fidelidade a Deus, é ser servo na casa de Deus, é ser santo, ter uma vida de santidade, trabalhando para Cristo e para o seu reino aqui na terra, é andar com sabedoria e com cuidado, é amar a Deus e alimentar-se da palavra de Deus, é praticar as boas obras de Cristo. Isso é andar em sabedoria. Isso é andar em sabedoria. Quero te convidar para ficar em pé em nome de Jesus aí no seu lugar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Um evento como Ciência e Fé que nós tivemos